demais! Como vocês estão? I'm Teacher Paula Fabrícia, sua professora de inglês aqui no Aulas na TV. E essa aula de hoje é para você, nosso aluno do 7º ano. A aula de hoje, pessoal, ela é de número 3, ok? Pegue o material de vocês, o livro Become e vamos à nossa aula. Are you ready? Vocês estão prontos? Mas vocês lembram que estudamos aula passada, na aula número 2? Nós trabalhamos o Simple Present, como dizer não no Simple Present, como usar na interrogativa, trabalhamos o does, o do, o don't na negativa, o doesn't, trabalhamos as frases que indicam rotina, verdades, ok? Estão lembrados, não é? Hoje vamos trabalhar o Simple Past, o passado simples de um verbo muito famoso. Mas antes, eu gostaria de mostrar 3 imagens para vocês. A primeira imagem, vamos lá. English is everywhere. English is everywhere. O que seria esse is? Alguém já viu ele por aí? Traduzindo, o inglês está em todos os lugares. Se eu quisesse falar assim, a matemática está em todos os lugares. Math is everywhere. Então esse is é o verbo estar. Estão lembrados dele? Na segunda figura, diz que não aguenta mais o verbo to be, mas fala you is. Enfim, a hipocrisia. Por que a teacher colocou essa imagem? Por que a hipocrisia? Muita gente fala que conhece o verbo to be, que as teachers só falam dele na sala, mas na sua rotina fala you is. Qual é o problema desse you is? Quando o sujeito for you, o verbo to be que a gente usa é are. You are a student. Você é um estudante e não you is. Então você, meu aluno de inglês, não pode falar mais you is. Nós vamos usar you are. Você está em casa, por exemplo. You are at home. A gente vai usar you are, que no passado fica you were tired. Você estava cansado. You were tired. Mas nunca use you is. Errado, tá bom? Continuando. Terceira figura, que é a que eu mais gosto. Aluno pergunta, aluno fala: nossa, mas todo ano esse negócio de verbo to be, em inglês não tem outra coisa não? Aí a professora: pois o que é o verbo to be? Aí o aluno fica: Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o famoso verbo to be. Mas nós vamos estudar ele no passado. Mas vamos dar aqui uma relembrada, como é que foi lá no 6º ano. No 6º ano vocês estudaram o Simple Present do verbo to be. Que hora é is, esse is bem aqui. Às vezes é are e às vezes é am. Aí vai depender do sujeito, ok? Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu sou professora, eu vou usar o am, porque o sujeito é I. I am a teacher, ok? Vamos seguindo. Vocês gostaram das pictures, das figuras? Nessa terceira figura, eu estive em Londres ano passado, antes da pandemia, ok? E eu encontrei o verbo to be, gente, em frente a St. Paul Cathedral. E eu tive que tirar uma foto, porque ele é um verbo muito famoso. Está lá eu tirando esta foto perto do are. Nós vimos que o verbo are é o verbo to be. Então a teacher que ama o verbo to be, não vou mentir para vocês, porque assim, o verbo to be, ele tem dupla tradução. Tanto pode ser o verbo ser, como pode ser o verbo estar. E a gente usa muito no nosso cotidiano. Então, a teacher tirou essa foto. Vamos fazer frases no presente usando o verbo are. Lembra que o sujeito aqui é you, não fale you is, é you are. Então, como é que eu digo você está em Londres? Ele não é o verbo estar? You are in London. Você é minha professora? You are my teacher. Você está feliz? You are happy. E você é minha amiga ou meu amigo. You were my friend. Esse you are, ele pode se abreviar e fica you were. Então, olha quanto de frases fizemos usando o verb to be em situações para descrever uma figura como essa da teacher. Não foi tão fácil?
Não é tão complicado assim. Então, o verb to be é um verbo, sim, muito importante. Ele é utilizado sempre, geralmente, para indicar o verbo ser ou o verbo estar. Aí vai depender da situação. Então, por exemplo, na letra A, you are in London. Você está em Londres. Usei o verbo estar. Mas na letra B, já é o verbo ser. You are my teacher. Você é minha professora. Então, vai de acordo com o contexto, ok? Então, o verbo to be é um verbo de dupla tradução e ele é usado muito no nosso cotidiano. Mas as aulas de inglês não precisam se resumir só ao verbo to be. Olha, nós estamos na terceira aula, agora que eu vim falar dele, ok? Vamos prosseguir? Então, o nosso conteúdo é o simple past, agora é o passado do verbo to be. Nós não vamos trabalhar hoje, assim, especificamente sobre o verbo to be no presente. Vamos trabalhar was e were, essas duas palavrinhas que indicam o verbo to be no passado. Repitam comigo aí de casa. Was, were, was, were. O simple past do verbo to be só tem essas duas formas. Ela vai variando de acordo com o sujeito. Então, ao final da nossa aula, o que o meu aluno, você, vai ter que entender, os objetivos, o que você vai alcançar no final dessa aula. Vocês vão aprender a utilizar o verbo to be no passado para falar de si e de outras pessoas, compreender a estrutura do verbo nascer em inglês, tá bom? Professor, o verbo nascer, o que ele tem a ver com o verbo to be? Nós vamos já observar isso, ok? Então, pessoal, nesse próximo momento nós vamos observar o verbo to be em várias situações do nosso cotidiano para a gente dar importância para ele, não ficar mais dizendo, nas aulas de inglês é só o verbo to be. Nas aulas de inglês é o verbo to be e ele é usado para várias situações da nossa vida. Aí você dá alguns exemplos para a pessoa, ok? Na number one, vamos lá no exemplo number one. Who are you? Quem é você? I am Tatiane. I am Paula. Então, a primeira pergunta está questionando o quê? Quem é você? Olha o verbo to be aqui, o am. Esse am é o verbo to be do simple present, do presente, para indicar eu sou ou eu estou. Nesse caso, eu estou Tatiane, fica melhor a tradução, ou eu sou Tatiane? Então, aqui fica melhor o verbo ser. Às vezes o verbo ser, o verbo estar, a tradução vai depender do contexto, tá bom? Na number two, olha essa pergunta super importante. How old are you? How old are you? Quantos anos você está? Com quantos anos você está? I am 12 years old. I am 12 years old. De novo, professor, o verbo to be para indicar a idade. Olha que interessante. Então, a gente usou o am. Vocês estão observando que usamos o am tanto na number one, no exemplo 1 e no exemplo 2? É porque o sujeito é I. Lembrando, pessoal, o verbo to be é am, não é esse I não, tá? I é pronome. Número 3, se eu quiser perguntar onde é a sua escola? Where is your school? A pessoa fala como? It is em Catanduvas. É no Catanduvas. Então, aqui eu usei o is, que também é um verbo to be. Só que eu usei o is porque aqui o sujeito é it, tá bom? Então, vai mudando de acordo com o pronome, com o sujeito da frase. Number 4. Até aqui no exemplo 1, 2 e 3, nós usamos o verbo to be no presente, só para dar uma relembrada nos assuntos do sexto ano. Mas agora vai mudar um pouquinho. Na number 4, where was Pedro? Onde estava o Pedro? Professor, esse was, quem é ele? É o verbo to be do simple past, é o passado do verbo to be. Quando eu quero indicar estava, era, aí eu vou usar o was. Então, where was Pedro? Onde estava o Pedro? He was at home. He was at home. Ele estava em casa. Eu usei esse was porque o sujeito é he, tá, pessoal? Teacher, e se fosse she, também usaria o was. Number 5. Where was your mother born? Where was your mother born? Onde sua mãe nasceu? Professora, mas aí é o verbo nascer. Exatamente. Nós usamos também o verbo to be para indicar o verbo nascer. Mas no caso tem que ter o born do lado, ok? Vamos lá, ó. She was born in Ceará. Ela nasceu no Ceará. Então, eu usei o verbo was, que é o verbo to be do passado. O pronome é she, usei was. E a palavrinha born. Então, juntos, eles indicam nasceu. She was born in Ceará.
I was born em Parnaíba. Teacher Paulo was born em Parnaíba. Olha como o verbo to be não é só apenas o verbo ser estar. Ele pode ser um outro verbo, mas junto dele tem que ter o born para indicar o verbo nascer. Essas 5 frases, pessoal, indicam situações da nossa vida. Alguém pode perguntar isso pra gente. Onde é que fica a tua escola? Onde fica a sua casa? Where is your house? It is Catanduvas. It is Santa Luzia. Então, a gente pode colocar aqui várias situações na nossa vida e sempre usando a estrutura do verbo to be para indicar o que a gente deseja, tá bom? Agora vamos olhar de maneira detalhada quem é esse was e quem é esse were. No 6º ano, o verbo que vocês estudaram, o verbo to be na conjugação, era am, is e are. Simple present. Mas esse ano passado o verbo to be é só 2. O was e o were. Ele é bem mais fácil, tá bom? Então repitam aí comigo. O was, o were, o was. Muito bem. Professor, mas qual a diferença de um para o outro? Gente, vai depender sempre do sujeito, da frase. Então, quando o sujeito for I, que significa eu, he, que significa ele, she ou it, você vai usar was. Muito bem. Então, I was, eu era, eu estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. E it was. Esse it é para coisas em geral, animal, objeto, ok? Então, vamos ao exemplo number 1. Alguém gostaria de ler? Ai, teacher, não sei ler inglês. Pessoal, vocês podem tentar ler inglês. Mesmo que seja uma palavra ou outra equivocada, não tem problema. Vamos lá, então vamos ler junto comigo. I was sick last week. I was sick last week. Eu estava doente semana passada. I was. Então, eu usei o was, porque o sujeito é I, e eu quero indicar que eu estava. Verb to be no simple past. Esse last week significa semana passada, ok? Então, eu estava doente semana passada. I was sick last week. Não estou mais, muito bem. Number 2, vamos para o exemplo number 2. Gente, quem é o sujeito dessa frase? Quem é a pessoa da frase? Tatiana. Tatiana é she, é ela. Então, por isso que eu usei was. Tatiana was sad with the bad news. Tatiana was sad with the bad news. A Tatiana estava triste com as notícias ruins. Então, de novo, eu usei o was porque o sujeito é Tatiana, que equivale a she. Muito bem, pessoal. Então, é simples, ó, o was. Simples de falar, simples de conjugar. Importante compreender que hora ele vai ser estava ou hora vai ser era. Então, quando eu digo assim, eu era estudante. Exemplo. I was a student. Eu era um veterinário. Hoje não sou mais. I was a vet. Pronto, eu era. E você pode indicar várias outras situações. Seguindo. Então, quando eu vou usar o were, teacher? Essa palavra ela é bem perigosa, tá? Quando vocês olham para ela, a gente não tem vontade de falar o were. A gente quer ler a letra L, a gente não pode, tá bom? Então é, ó, o were, was, o were. Quando usar o were? Quando o sujeito for we, que é nós, e you or they. Então vamos lá, um exemplo number 3. We were at school in 2019. We were at school in 2019. Nós estávamos na escola em 2019. Estávamos todos juntos, lembram? Por que eu usei o were? Porque o sujeito é we, é nós. We were at school in 2019. Muito bem, pessoal. Number 4. My friends. O que significa my friends? Quem será que sabe? Meus amigos. Ou minhas amigas, aí vai depender do contexto. Meus amigos se equivale a eles, a they. Então, por isso que eu usei o were. My friends were em Pedra do Sal. My friends were in Pedra do Sal. Meus amigos estavam na Pedra do Sal. Então, observaram aí? O verbo to be com as suas ramificações
Então, ora vai ser o was, ora vai ser o were. Vai depender do sujeito da oração. Muito bem, good job. Nesse próximo momento, eu quero mostrar para vocês um verbo que eu amo. É o verbo nascer, tá bom? Que na estrutura nós vamos utilizar was ou were, dependendo do sujeito, mais a palavra born. Repitam comigo aí, pessoal de casa. Born. Então, professora, mas esse was, were, de novo, ele vai, dependendo do sujeito, ele vai mudando. Mas o born sempre born, tá ok? Então, na number one, exemplo number one. My mother was born in Ceará. My mother, que é ela, que é she, ó, minha mãe é ela, nasceu no Ceará, passado. Então, eu usei was, porque o sujeito é she, my mother, e a palavrinha born, para indicar o verbo nasceu. Então, my mother was born in Ceará. Perguntam para a mãe de vocês onde ela nasceu. Aí vai mudando só aqui o lugar. Ah, professora, minha mãe nasceu no Ceará, não, ela nasceu foi no Maranhão. Como é que a gente tira isso em inglês? My mother was born in Maranhão. Não, teacher, a minha mãe nasceu foi em Pernambuco. My mother was born in Pernambuco. Então, vai mudando aí só o lugar de onde sua mãe nasceu, tá bom? Number two. My sisters were born in Parnaíba. My sisters were born in Parnaíba. Quem sabe o que significam my sisters? Minhas irmãs. Minhas irmãs são elas. É they que eu uso, tá? Como pronome. Então, por isso que aqui mudou, ó. Eu usei o were. Então, my sisters were born in Parnaíba. As minhas irmãs nasceram em Parnaíba. Professora, eu quero dizer que foram meus irmãos que nasceram em Parnaíba. Eu não tenho irmã. Aí você muda, ó. My brothers were born in Parnaíba. My brothers were born in Parnaíba. Viu como é legal essa frase? Eu amo esse verbo, amo mesmo. Na number three, o sujeito é you. Lembram? Quando o sujeito for we, you and they, a gente usa was? Não, pessoal, a gente usa were. Então, você ou vocês nasceram no Maranhão. You were born in Maranhão. You were born in Maranhão. Ei, teacher, você nasceu aonde? Parnaíba. Aí vocês podem falar essa frase para mim, ó. Você nasceu em Parnaíba, hein, teacher? Como é que vocês diriam isso em inglês? You were born in Parnaíba. Muito bem. Olha que verbo legal para a gente falar onde as pessoas nasceram, até quando elas nasceram. Mas aqui a gente vai ficar focado apenas no lugar, para não misturar tudo, tá bom? Quando te perguntarem, where were you born? Onde você nasceu? Só revisando. I was born in Parnaíba. I was born in Parnaíba. I was not born in Maranhão. Esse not, pessoal, é para negar frases com o verbo to be. Ele pode ficar pertinho dele sem nenhum problema. Então, fica como wasn't, se for abreviado, tá bom? Então, eu quero dizer que eu não nasci no Maranhão, nasci foi em Parnaíba. I wasn't ou I was not in Maranhão. I was born in Parnaíba. Ah, professora, eu quero dizer o país que eu nasci. Também pode usar a estrutura do born. I was born in Brazil. Eu nasci no Brasil. I was not born in the USA. Eu não nasci nos Estados Unidos. Então, a negativa com o verbo to be, lembrando, é só colocar o not entre o verbo to be, nesse caso, e a palavrinha born. Ou você usa separado was not, ou você usa wasn't, que é muito comum na fala, tá bom? Vamos agora à nossa atividade do dia. Eu preparei uma atividade para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá? Preparem? Então, pessoal, nossa atividade do dia, nós vamos trabalhar novamente os flashcards. Eu vou fazer perguntas para vocês e vocês vão tentar responder, tá bom? Vamos lá, prestem atenção. Deixa eu afastar aqui. Eu vou perguntar onde fulano nasceu. Aí vocês vão responder. Está tudo aí na sua tela, é só você tentar repetir junto comigo, ok? Então, vamos no número 1. Eu vou perguntar aqui, ó, onde ele nasceu? Where was he born? Where was he born? Aí você responde como? He was born in Cuba. He was born in Cuba. Ele nasceu na Cuba, muito bem. Lembrando que eu usei o was e não were, porque o sujeito é he.
Muito bem. Next one. Próximo. Mali. Onde elas nasceram? Where were they born? Where were they born? Onde elas nasceram, essas meninas? They were born in Mali. They were born in Mali. Elas nasceram em Mali. Pessoal, como são elas, duas girls, eu usei o they, tá bom? Logo, o verbo to be mudou para were. Next one, number 3. Essa garotinha, onde ela nasceu? Where was she born? Where was she born? She was born in Italy. She was born in Italy. Ela nasceu na Itália. Então, esses flashcards a gente pode trabalhar várias situações. Na aula passada, na number 2, trabalhamos o verbo morar. Onde ela mora, onde eles moram. Hoje foi onde eles nasceram. Entenderam como é que é? Verbo to be. Para encerrar nossa aula de hoje, vamos utilizar só uma questão do nosso livro didático. Lá na página 24 do capítulo 1, tem várias questões sobre esse assunto. Vamos trabalhar apenas essa daqui, vocês façam os outros como se exemplando nessa atividade de hoje, ok? Vamos lá, pessoal, continuando. Então, essa atividade está na página 24. Aqui nessa frase, nesse pequeno texto, o que vocês colocariam para completar de maneira correta? Observe, nós temos o were, passado do verbo to be, o word, que é na negativa, juntinho, e o was, tá bom? Na primeira linha, eu tenho o sujeito I. Quando o sujeito for I, nós usamos were ou was? Was ou were? Was. I was born in England in 2005. Eu nasci na Inglaterra em 2005. Então, na primeira eu coloco was. My parents. Alguém sabe o que é parents? Parece parentes, não é? Mas não é não, viu, gente? É os pais. Meus pais não nasceram na Inglaterra. Eu vou usar were ou word? É o word na negativa. Meus pais não nasceram na Inglaterra. Então, fica como? My parents weren't born in England. E como o sujeito aqui é they, eu vou usar they were born in Jamaica. Eles nasceram na Jamaica. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou, ó. Então aqui, I was born in England in 2005. My parents weren't born in England. They were born in Jamaica in the 1970s. Então, eu usei was porque o sujeito é I. Aqui eu usei weren't porque o sujeito é my parents. Meus pais são eles, é they. E aqui também eu usei were porque o sujeito é they. Olha que frase legal, usando sempre o verbo to be com o verbo born para indicar o verbo nasceu. Lembrando, quando eu quiser negar com o verbo to be, eu posso colocar o not grudadinho nele, sem nenhum problema, tá bom? Então, pessoal, vocês gostaram da nossa aula número 3? Aprendemos o verbo to be no passado, aprendemos como utilizar o was e o were e, por fim, utilizamos também em uma situação interessante com o verbo nasceu. Como é o verbo nasceu em inglês? É o verbo was ou were, dependendo do sujeito, juntamente com ele a palavra born. Repitam comigo. Vocês nasceram em Parnaíba, que nem eu? Então repitam comigo aí. I was born in Parnaíba. I was born in Parnaíba. Eu nasci em Parnaíba, teacher. Obrigada pela atenção de vocês, pessoal, e até a nossa próxima aula, ok? Eu aguardo vocês aqui no Aulas na TV. See you!